Você já ofendeu alguém na sua vida? Já foi ofendido? Eu acredito que sim. Eu também já fiz as duas coisas, porque infelizmente essa é uma coisa comum na vida dos seres humanos por causa do pecado. Às vezes a gente se desentende com amigos, com parentes, com pessoas do nosso trabalho. É fruto da nossa natureza ruim. Deixa eu fazer outra pergunta. Você já ofendeu a Deus? Também? Eu também já fiz isso. E é por isso que a gente precisa muito de algo chamado perdão. A gente precisa aprender a perdoar quem nós ofendemos e a pedir perdão quando nós ofendemos alguém. E especialmente, a gente precisa aprender a pedir perdão a Deus. Se você quer aprender tudo isso, então não perca o programa de hoje. Está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Antes de continuar o tema de hoje, eu quero te dar um presente. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Nela você vai encontrar vários temas bíblicos para você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Nela, inclusive, tem um tema que combina muito com o nosso assunto de hoje, que é o perdão. Aqui fala sobre a cruz e os efeitos dela na nossa vida. Como é que você faz para ter essa revista? É só pedir. Você liga para a gente e a gente envia de graça, é isso mesmo, de graça. Você liga para 12 21 27 31 21. Quando a atendente atender a sua ligação, você vai dizer: eu estava assistindo Fé para Hoje e quero pedir a revista Verdades para o Tempo do Fim. Aí você está se perguntando, como é que você manda um material de tanta qualidade sem custo algum? Qual é o segredo? O segredo é o projeto Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam no trabalho da Novo Tempo e contribuem financeiramente. E por isso a gente tem condições de vir gravar o Fé para Hoje e de mandar esse material para você sem custo algum. Então liga 12 21 27 31 21, diz que estava assistindo Fé para Hoje, pede a revista e vai chegar na sua casa sem custo algum. A Bíblia tem uma antropologia, ou seja, ela fala a respeito de quem é o homem e da sua condição. Eu quero resumir essa antropologia usando dois versículos de Paulo. O primeiro está em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo texto está em Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, segundo a palavra de Deus, nós todos, eu, você, todos os seres humanos, somos pecadores e estamos irremediavelmente condenados à morte. Aliás, a gente precisa dar um pouco de atenção a essa metáfora que Paulo usa do salário. O salário do pecado é a morte. Isso é bem interessante. Quando você trabalha um mês inteiro e no final dele seu salário é depositado, você provavelmente não fica pensando que seu chefe lhe fez um tremendo favor depositando o salário. E isso não é pensado porque o salário não é um favor que a empresa te concede. Você merece o salário que está ganhando, porque trabalhou para isso. É assim também em relação aos seres humanos quando se trata da morte. Ela não é nada mais e nada menos do que o que nós merecemos. Aliás, a única coisa que nós podemos ter no âmbito espiritual por merecimento é a morte. No livro dos Salmos há um texto bastante interessante sobre essa relação entre Deus e o homem e como Deus nos conhece e nos trata mesmo assim. Deixa eu ler para você. Está aqui no Salmo 130, versículos 3 e 4. Diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Você entendeu a pergunta do salmista? Ele está perguntando assim: se Deus registrasse cada um dos nossos pecados e levasse em conta cada um dos nossos pecados, quem iria sobreviver? Quem iria ser salvo? A resposta é muito óbvia: ninguém. Se Deus fosse levar a rigor todos os meus pecados, todos os seus pecados, a única coisa que nós receberíamos é o salário do pecado, como eu já te falei, a morte. Mas o texto no versículo 4 diz: mas com Deus está o perdão, para que ele seja temido. Sabe,
essa noção de que Deus nos conhece exatamente como nós somos e mesmo assim nos ama e oferece o seu perdão, deveria fazer o nosso coração ficar completamente apaixonado por Deus. Porque só alguém que nos ama muito pode querer a nossa companhia, nos conhecendo profundamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conheceu alguém que você antes admirava muito, mas ao conhecer essa pessoa mais profundamente, passou a não gostar dela por causa de características morais e éticas e tudo mais? Eu acho que já aconteceu com você. Isso é mais ou menos comum. Você já pensou se Deus agisse assim conosco? Ele repeliria a todos, porque Deus conhece o que há de pior em nós. Ele conhece nossos pensamentos e nossas ações mais escondidas. Mesmo assim, nos ama incondicionalmente. Não tem como não admirar esse amor. Jesus contou uma parábola que ficou conhecida como a parábola do credor incompassivo. Nela, Jesus faz várias comparações para tentar nos mostrar qual o tamanho da nossa dívida para com Deus. Eu vou ler um trecho dessa história para você. Está aqui em Mateus, no capítulo 18, versículos 23 a 25. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em outras versões da Bíblia, fala o valor, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Para você terem uma ideia, um trabalhador comum demoraria cerca de 166 mil anos para pagar uma dívida desse tamanho. Ou seja, Jesus tinha dado uma exagerada mesmo, só para dizer que a nossa dívida em relação a Deus é impagável. Se Deus não tivesse feito uma intervenção, nós ficaríamos com essa dívida eternamente e acabaríamos mortos por causa dela. Essa parábola do credor incompassivo nos mostra que a nossa dívida com Deus é gigantesca, mas graças a Deus que Ele intervém. Lá na parábola, o primeiro servo representa a nós e o Senhor representa a Deus. E Deus, Ele deu um jeito de perdoar a nossa dívida. Por quê? Porque nós não teríamos condições de pagá-la, de jeito nenhum. E foi graças à sua graça e à sua misericórdia que nós temos condições de ter essa dívida perdoada. A graça de Deus nos dá o que nós não merecíamos receber e a misericórdia de Deus não nos dá o que nós merecíamos receber. E tudo isso foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário e atribuído a nós. A gente deveria todos os dias parar para pensar nesse assunto, porque a graça de Deus é que perdoa a nossa dívida para com o Pai. E esse perdão é que nos dá condições de um dia termos a vida eterna, que foi o plano original de Deus para cada ser humano. Como eu te falei, o primeiro requisito para receber o perdão de Deus é confiar na sua graça, essa graça que está à sua disposição em todos os momentos. O segundo requisito é confessar os pecados. E você precisa confessar porque nesse ato você reconhece o que você fez e o que Deus pode fazer por você. Eu quero ler duas passagens bíblicas que falam exatamente sobre isso. A primeira está no Salmo 32, no versículo 5, diz assim: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse é um texto de Davi. Davi havia cometido um pecado muito grande. Eu vou falar para você a respeito desse pecado daqui a pouco. Mas ele está nos dizendo aqui quais foram os passos que ele deu para ser perdoado. E o primeiro foi confessar. Ele foi até Deus e disse: eu fiz isso, isso e isso, me perdoa. Tem outro texto muito interessante agora do apóstolo João. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados é uma necessidade.
O apóstolo João é alguém que conhecia muito a respeito do perdão de Deus, porque ele mesmo foi perdoado muitas vezes. Você deve lembrar que ele era chamado de filho do trovão e depois que ele foi chamado de o discípulo do amor. Escrevendo sobre perdão, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz o seguinte: Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o versículo 1. E aqui tem uma coisa bastante interessante. O ideal de Deus para nós é que a gente não peque. Deus não trata o pecado de maneira leviana. Ele gostaria muito que a gente não praticasse atos pecaminosos. Mas Deus compreende, e João deixa bem claro aqui, que nós somos pecadores, somos falhos. E de vez em quando a gente comete um pecado. Mas tem uma coisa que a gente precisa, para a qual a gente precisa ficar atento. O pecado na vida do cristão é um acidente. Deus não tem perdão para pecados que são premeditados, para gente que fica planejando o pecado. Na vida do cristão, o pecado é um acidente e para esse o perdão está garantido. Existe outro requisito que Jesus estabeleceu para que nós recebêssemos o seu perdão. E esse eu considero muito grave, porque ele depende muito de nós. Jesus, em sua soberania, resolveu vincular o perdão que ele dá para nós ao perdão que nós estendemos para as pessoas que nos ofenderam. Você quer ver isso na Bíblia? Eu vou ler aqui o capítulo 6 de Mateus. Vou começar com o versículo 12. Porque está dentro da oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Jesus nos ensinou que Ele nos dará perdão na mesma medida em que nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Aí, como se Ele quisesse enfatizar essa verdade, nos versículos 14 e 15 Ele diz o seguinte: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Eu vou falar isso em outras palavras para ficar bem claro. Quando você se recusa a perdoar alguém que te ofendeu, você está fechando o caminho do perdão de Deus para você. Isso é sério, não é? Isso é muito grave. Eu sempre paro para pensar nisso. Será que tem alguém que me ofendeu e eu ainda não perdoei? Porque, queridos, eu preciso demais do perdão de Deus. E eu sei que você também precisa. Então, nesse momento, pensa um pouquinho aí. Há alguém a quem você precisa estender o perdão? Faça isso urgentemente, para que você não impeça o perdão de Deus a chegar em você. Abandonar o pecado é muito importante. O perdão de Deus não é uma autorização para pecar. Pelo contrário, quando Jesus nos perdoa, Ele recomenda que nós não pratiquemos mais aquele ato. Não podemos nos aproveitar da misericórdia de Deus para viver no erro. Paulo deixou isso muito claro quando escreveu em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda para ele? Talvez você ainda esteja pensando naquele último ponto que eu falei, sobre perdoar as pessoas que te ofenderam. E talvez você esteja pensando assim, mas pastor, eu não consigo esquecer. Como é que eu faço para perdoar? Eu tenho que me reaproximar, eu tenho que ficar amigo de novo? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, que o único ser que perdoa e esquece é Deus. Perdoar significa parar de ter raiva do outro, parar de desejar o mal. Mas você não tem obrigação nenhuma de se reaproximar da pessoa que te ofendeu. Você perdoa, oferece esse amor cristão, segue a sua vida sem deixar com que aquilo faça você estar mergulhado em amargura, em dor, em sentimentos ruins. Deixa eu ler um texto bíblico para você, que está em 2 Crônicas 7,14, que faz um resumo dessa questão do perdão. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Veja que há um caminho aqui, né? Você se humilha, você ora, você busca a face de Deus e Ele perdoa você. Se você precisa de ajuda para perdoar alguém, peça a Deus nesse momento. Ele vai ajudar você, porque isso é uma coisa divina. E se você precisa de perdão de Deus, você também pode orar nesse momento, porque o perdão dele está à sua disposição. Ouça bem o que eu vou te falar. Você não precisa viver a sua vida com o peso do pecado sobre as suas costas. Deus tem perdão completo para você. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que foram perdoadas por Deus. E eu te garanto, algumas delas são muito piores do que você. Um deles é Manassés, o rei do Antigo Testamento. Aliás, você já ouviu falar assim que o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel e o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, amoroso? Isso não tem nada a ver. E a história de Manassés, o perdão que ele recebeu, nos mostra que o Deus do Antigo Testamento era tão amoroso e tão perdoador quanto ele sempre foi. Acompanhe um trecho da história de Manassés. Em 2 Crônicas 33, lemos uma incrível descrição do quão longe este rei foi no caminho do pecado. O relato nos diz que Manassés levantou altares a Baalins e postes ídolos e os serviu, profanou o templo de Deus, sacrificou os seus próprios filhos, fez feitiçaria e similares. Essa, sem dúvida, é uma descrição assustadora de um homem completamente afastado do céu. Que relato impressionante, você não acha? Se naquela época existissem delegacias, a ficha corrida de Manassés seria gigantesca e de crimes muito cruéis. Você viu aí, ele sacrificou crianças e ele fazia essas coisas para desagradar a Deus, para desafiar a Deus. Era uma pessoa realmente muito cruel, muito pecadora. Mas a Bíblia diz que Deus enviou juízo. E o juízo que Deus enviou foi para tentar salvar Manassés. E aí a Bíblia diz que naquele momento o coração dele foi tocado. Ele lembrou das coisas que ele tinha aprendido quando criança. E ele se arrependeu. E se você prestou atenção na leitura bíblica, não houve espaço muito grande entre o arrependimento e o perdão. Porque na hora que Manassés se arrependeu, ele foi perdoado. Ora, queridos, se Deus conseguiu perdoar um homem tão cruel e tão pecador quanto o rei Manassés, Ele pode muito bem perdoar a mim e a você nesse momento. É só a gente pedir. Eu quero te contar outra história que envolve perdão. Perdão a uma pessoa que pecou pecados muito graves. É a história de Davi. Está registrado aqui em 2 Samuel, no capítulo 11. Eu vou ler para você do versículo 2 até o versículo 5. Diz assim: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo: estou grávida. O pecado de Davi envolveu não só o adultério. Você vê que quando ele viu a mulher, alguém disse para ele: Davi é a esposa de Urias, ou seja, é uma mulher casada. Mas Davi estava vivendo um momento muito ruim da sua vida espiritual. Então ele mandou chamar a mulher, adulterou com ela e ela engravidou. A história continua dizendo que Davi tentou encobrir o seu pecado, chamando Urias de volta da guerra para tentar fazer ele ir para casa. Mas ele não foi. E finalmente Davi envolveu todo o seu exército num plano de assassinato contra Urias. Davi passou alguns meses encobrindo esse pecado, mas aquilo estava corroendo Davi por dentro. Então Deus, como fez com Manassés, enviou um recado para Davi, através do profeta Natã. E o profeta Natã contou uma história para Davi. A história foi mais ou menos a seguinte: Davi,
tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas e um outro, seu vizinho, pobre, que só tinha uma ovelha. O homem rico queria dar uma festa, então ele foi lá, pegou a única ovelha do seu vizinho, matou e fez para os seus convidados como alimento. Davi, diz a Bíblia, ficou muito irado, ele queria matar o homem rico. Aí nesse momento, Natã olha nos olhos de Davi e diz: você é esse homem. A Bíblia diz que naquele momento Davi reconheceu o seu pecado. E aqui no capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Veja, querido, os pecados que Davi cometeu foram muito graves, mas mesmo assim, no momento em que ele sinceramente se arrependeu, Deus o perdoou irrestritamente. Se ele deu esse perdão a Davi, ele também pode dar a você. A terceira história que eu quero compartilhar com você agora está no Novo Testamento. Você viu que no Velho Testamento tem graça e tem perdão. E no Novo Testamento também tem muita graça e muito perdão. A história está no capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos para alguns detalhes dela. Um deles é que a mulher foi apanhada em flagrante adultério, ou seja, ela era culpada. É lógico que nessa história não aparece o homem, que também era culpado, mas isso é outro detalhe da história que eu não vou abordar agora. A mulher era culpada e, como culpada, ela deveria ser condenada. Aí ela se encontra com Jesus e, depois de todo um diálogo com a multidão, Jesus diz uma frase para ela. Aliás, Jesus faz uma pergunta: cadê aqueles que te condenaram? Ninguém ficou para tirar pedras em você? E ela diz: ninguém, Senhor. E aí Jesus diz uma coisa que para mim é muito profunda. Ele diz assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu não sei se você percebeu um detalhe, mas de toda aquela multidão, a única pessoa que poderia atirar uma pedra naquela mulher era Cristo, porque ele era o único que não tinha pecados. Mas Jesus não atirou pedras naquela pecadora, ele estendeu o seu amor e o seu perdão. Do mesmo jeito, Jesus faz com você e comigo. Se a gente se arrepender, se a gente quiser abandonar o pecado, não importa o que você fez, não importa, você está me ouvindo? Jesus tem perdão para você e Ele pode restaurar a sua vida, como ele restaurou a de Manassés, a de Davi e a vida dessa mulher também. Às vezes nós podemos ter a tendência de achar que o perdão de Deus é muito barato, porque realmente é simples, é se arrepender, pedir perdão e receber o perdão. Mas embora seja simples, não é barato. A graça de Deus não é barata, ela custou muito caro, ela custou a vida de Deus. Veja, a salvação é de graça para nós, mas custou um alto preço para Jesus. O seu sofrimento, o seu sangue lá na cruz do Calvário. Por isso a gente precisa valorizar demais esse perdão que a gente recebe. Deus, ao estabelecer as leis cerimoniais, mostrou uma representação de qual seria o preço do perdão. Assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim fará a este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Levíticos 4:20. O cordeiro deveria morrer para que houvesse perdão. Nos serviços simbólicos do Antigo Testamento estava esboçado o preço do perdão. Eu quero terminar esse programa contando para você uma história que ilustra bem essa questão do perdão de Deus e como nós temos que aceitá-lo. Conta-se que um homem no Velho Oeste, nos Estados Unidos, cometeu um crime. Ele matou um outro homem numa briga de bar. Ele não era um assassino, mas naquele momento, na hora da raiva, ele acabou dando um golpe e matando aquele homem. Ele foi preso, foi condenado à pena de morte e ele iria ser executado.
Mas as pessoas da cidade conheciam aquele homem e sabiam que ele não era um assassino cruel, foi uma coisa de momento. Então elas fizeram o seguinte, escreveram uma carta e mandaram para o governador daquele lugar, porque ele poderia perdoar a pena de morte dada àquele homem. O governador leu a carta, conheceu a história e resolveu perdoar aquele homem. Mas ele não foi até a prisão como governador, ele foi disfarçado de um pastor. Pegou a carta de perdão, colocou dentro de uma Bíblia e foi até a prisão onde aquele homem estava para oferecer o perdão. Quando ele chegou na porta da cela, aquele homem muito revoltado disse que não queria falar com nenhum pastor. E o governador, disfarçado de pastor, insistiu, não, eu tenho algo para você, está dentro dessa Bíblia. E ele disse, eu não quero falar com você, eu não quero conversa com você, vá embora. O governador então foi embora. Depois o carcereiro veio e disse a ele, você sabe quem era aquele homem? E ele disse, era um pastor qualquer. Não, ele era o governador e ele tinha uma carta de perdão para você dentro da Bíblia. Algum tempo passou e aquele homem estava para ser executado. No dia da execução, o algoz perguntou para ele, você tem as últimas palavras? E ele disse, tenho sim. Eu queria falar que eu estou morrendo agora, não por causa do erro que eu cometi, mas porque eu recusei o perdão. Sabe, nenhum de nós será morto eternamente porque cometeu algum pecado, mas por ter recusado o perdão de Deus. Olha o que Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 e 19, nos diz. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Escuta bem uma coisa, não importa qual pecado você cometeu hoje ou antes ou ao longo da sua vida. O que importa é você abrir seu coração a Deus, confessar seus pecados e aceitar o perdão que Ele tem para você. Como Ele fez com Manassés, com Davi, com a mulher adúltera, Ele pode fazer contigo. Então, a partir de hoje, se você aceitar o perdão de Jesus, você terá uma nova vida e a salvação garantida. Portanto, aceita o perdão dele. Ele quer te dar agora.